por esse dia, te louvando, Senhor, porque hoje tivemos o que comer, tivemos o que vestir, tivemos, Senhor, a oportunidade de trabalhar, de andar, de enxergar. Isso é um grande privilégio. Te agradecemos por todos os livramentos a qual não vemos. Te agradecemos, Pai, pelas bênçãos que o Senhor derramou hoje, e te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor vai derramar no decorrer desse culto. Agora eu te peço, Espírito Santo de Deus, paira sobre esse lugar, paira sobre as nossas vidas, paira sobre os nossos corações, paira sobre nós. Assim, Pai, como no início de tudo o Senhor pairou sobre a terra que era sem forma e vazia, paire sobre nós. Porque quantas vezes nos sentimos assim, sem forma, vazio, mas só a tua presença, só o teu Espírito nos conforta, nos levanta, nos consola. Então enche esse lugar com a tua presença, enche esse lugar com o teu Espírito. Eu convido você agora a exaltar o nome do Senhor. Eu convido você agora a glorificar o nome de Jesus. Comece a elogiar a grandeza de Deus. Comece a dizer como Ele é santo. Comece a dizer como Ele é maravilhoso. Comece a falar as palavras que tem na Bíblia sobre quem Deus é. A Bíblia diz que Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. A Bíblia diz que Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. A Bíblia diz que Ele é o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Então encha esse lugar de adoração essa noite.
Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno de honra, Tu és digno de glória. Vem sobre as nossas vidas essa noite, vem sobre os nossos corações essa noite, Pai. Enche esse ambiente com a Tua presença. Não pare de adorar. Nós temos 30 minutos de adoração. Então entregue o seu melhor, entregue o seu melhor louvor, a sua melhor adoração.
E nós vamos, através da oração, interceder
Senhor, nesse momento de dificuldade na área da sua saúde. Da mesma forma, pedimos pela amiga também que ficou em casa, Senhor, com uma dor muito grande, mas o Senhor é médico dos médicos, Senhor dos senhores. Também te coloco a vida da menina Rosa, Pai, que está enfrentando problemas emocionais muito grandes. Guarde sua mente, guarde seu coração. Tire ela de todo desespero, de toda ansiedade. Tire essa tristeza, Senhor, que tem abatido ela. Da mesma forma, eu peço pelo meu esposo. Entra com providência, meu Pai, nas causas que para nós é impossível, mas para ti não é impossível. E tantos quantos estão por aí espalhados, precisando da tua ajuda, do teu socorro. É a ti que clamamos, é a ti que oramos, é a ti que pedimos nessa noite. Doce Espírito de Deus, vai onde nós não podemos ir, faça o que nós não podemos fazer, mas aonde a gente puder ir, aquilo que a gente puder fazer, que a gente faça, porque o poder é teu, a honra é tua, a glória é tua, mas a autoridade o Senhor deu à sua igreja, e nós usamos o poder e a autoridade que é no nome de Jesus, e declaramos que nós e a nossa casa te serviremos ao Senhor, e que nós e a nossa família recebemos do Senhor os milagres, sinais, prodígios e muitas maravilhas. Por isso nós oramos e bendizemos o seu nome. Amém e amém. Vou chamar o pastor de Leita que vai trazer a mensagem. Pensei que não fosse dar tempo dele chegar para trazer a mensagem, mas deu tempo, então passo para ele. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus. Amém. Peço perdão pelo horário, mas graças a Deus que deu para chegar. Tivemos uma missão dada, a missão é cumprida, né? O André, Deus abençoe a todos. Graça, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Sei que já oramos, mas eu queria orar. Prometo não me demorar, né? Porque eu sou conhecido como mensageiro que demora, mas eu prometo em nome de Jesus que Deus vai bradar. Amém. Glória Feche a os Deus. olhos, por favor. Você que pode, fique em pé. Você que pode. Porque a reverência não é a minha. Não sou digno. Mas é a presença que está aqui neste lugar. Você crê? Amém. Então, feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, assim como tu me deste, entrega ao teu povo. Revela a nós, Senhor, o oculto e escondido. Nós queremos estabelecer, Pai, e que seja estabelecido uma aliança, mas uma aliança inquebrável. Que nós possamos, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor nos propôs a fazer. E que nós possamos entender a nossa missão, o nosso propósito. E Deus, tudo flui para aqueles que amam a Deus. Tudo acontece para aqueles que estão habitando no esconderijo do Altíssimo. Você envia anjos e protegem. Que se cumpra em nós, Pai, essa profecia. Que se cumpra em nós a tua palavra. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Deixa aberto, porque nós vamos ler a Bíblia. Quem gosta de ler a Bíblia? Nós vamos ler a Bíblia. E o pastor Marcelo fala: vamos ler a Bíblia. Amém? Sente no seu lugar, por favor. Pode sentar. Irmãos, culto da família. O Senhor me deu uma palavra. Se o Senhor não falar isso, não é culto da família. Mas é a família que tem que ouvir. É a família que tem que ouvir. Irmão, qual é a sua motivação
Qual é a sua motivação para você vir à igreja? O que te motiva a sair da sua casa e vir para a igreja? Qual é o motor que faz nós nos locomovermos para virmos a uma reunião de oração, de comunhão, que é assim que tem que ser? O que nos move, o que nos faz ser crente? E tem que começar, irmãos, dentro de casa. Nós, como pais, temos que ser espelho para os nossos filhos. Nós temos que ser espelho. Eu acho tão interessante o testemunho de um pastor que ele disse que ele nunca esquece que quando ele era criança, ele acordava na madrugada e ele via aquele murmúrio assim, baixinho, aquele gemido, e ele se levantava e ele andava a casa toda assim, criança, com medo, mas quando ele ia passando na porta do quarto dos seus pais, ele olhava pela fresta da porta e os pais estavam de joelhos chorando na presença do Senhor, e baixinho para não acordar ninguém. Mas só que a adoração, por mais silenciosa que seja, ela transcende a parede, transcende a estrutura física e chega aonde tem que chegar. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E aquela criança se tornou um grande pregador por causa do testemunho dos seus pais. Ele não queria ir para a igreja. Era uma criança peralta. Corria na igreja. Coitado dos diáconos. Tinha que correr atrás dele porque ele quebrava o vaso, mexia nas plantas, e aí os pais ficavam com vergonha, e ele chorava, gritava. É por isso, irmãos, que a gente, eu falo assim, deixa o Isaac gritar. Deixa o Isaac chorar, deixa, irmão. A criança, ela tem um sentido, irmão, muito aguçado, chama-se audição. A criança tem uma percepção muito apurada, mais do que nós. Sabe por quê? Porque a criança está crescendo, está amadurecendo, e tudo para ela é novo. Então, você vê uma criança correndo na igreja, mas se você perguntar para ela o que foi que o pastor pregou, ele não vai dizer com todo o critério, tudo minucioso, mas alguma coisa ele vai dizer que ele ouviu. Porque a percepção da criança não está de sair. Ele está brincando ali, mas os ouvidos estão, é o radar. Então, qual é a nossa motivação que nos traz à igreja, que nos faz ser aquilo que nós dizemos que somos? Será que é as festas natalinas? Porque quando é Natal as igrejas olham, enchem. Será porque a cantada é tão linda que, poxa, o cara não vai o ano todo para a igreja, mas porque a cantada vai. Porque minha esposa está, porque meu filho está, mas eu vou, porque acho lindo a cantada. Né? Eu vou para a igreja porque hoje tem um pregador sapatinho de fogo. Né? Poxa, aquele pregador ali é de revelação, eu vou. Tem gente que é fã de carteirinha de pregador de revelação. Irmão, a principal revelação é a palavra. Glória a Deus. É a palavra. É por isso que tem muitos irmãos aí, irmão, que estão decepcionados com a igreja. Hoje eu estava conversando com um irmão lá do Formosa, nós tivemos um ciclo de oração lá, e me chamaram para pregar, irmão. Eu confesso a vocês, irmão, que eu não estava bem esses dias. Não estava bem. Eu falei, para me falar, Senhor, de ti,
E ela se olhou, a gente estava no interior, andando numa rua assim, só mato. E ela viu uma cobra gigante assim, na nossa frente, na nossa direção. E ela se assustou, que lembra essa cobra? E eu tive que fui para frente, em cima da cobra, todo machão, né? E eu comecei a tropeçar, ela disse, meu, que gente parece tropeçando, caindo, que é isso? Diz que eu caí em cima da cobra ainda. E a cobra não me atacou, porque quando ela foi ver, a cobra estava morta, seca. E ela teve discernimento. Sabe o que é isso? Ela teve discernimento, porque aquela cobra ali, Deus secou ela para não nos atacar. Porque o diabo estava armando para mim e para ela. Mas o Senhor foi na frente e secou a cobra. E eu fui para o meu trabalho com esse sonho na cabeça. Ela me falou. E eu falei, Deus me usou para mim mesmo. Porque eu precisava me ouvir. Porque quando a gente se ouve, é Deus falando conosco. Qual é a tua motivação? Vamos aprender com Jesus? Qual era a motivação que Jesus tinha a ir ao templo? Vamos aprender com ele? Qual era a motivação de Cristo ir ao templo, irmão? Ele sendo Deus encarnado. Mateus capítulo 21, no verso 13 em diante. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que faziam, os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, ouve o que dizem. E Jesus disse, sim, nunca leis pela boca dos meninos e das criancinhas, de peito tiraste perfeito louvor. Qual era a motivação de Jesus ir para o templo, irmão? Jesus ia por ser uma casa de oração. Glória a Deus. É local de comunhão, é local de adoração ao Pai. E a igreja hoje continua assim, sendo casa de oração. Amém. Amém, irmãos? Amém. Temos um ambiente propício e tranquilo para experimentarmos comunhão com Deus, irmão. E por que não acontece em muitas igrejas? Por que não temos esta comunhão hoje? Mas infelizmente, irmão, há muita gente como os discípulos no Getsemane. Tem muita gente cochilando e não estão vigiando e nem orando. Tem muitos discípulos do tempo de Jesus, do Getsemane, dentro das igrejas, que não estão vigiando e não estão orando. Jesus está orando sozinho. Nós temos que vigiar e orar aonde nós estivermos, principalmente na casa de oração. Principalmente, irmão, quando você vier para a igreja, irmão, desligue na sua mente, procure desligar. Venha orando quando você sai de casa, Senhor, apaga da minha mente esse problema. Senhor, eu quero vir te adorar. Não deixe que nada venha atrapalhar a minha comunhão contigo. Não deixa. Irmão, desligue do celular, pelo amor de Deus. Ou se você não pode desligar, porque você trabalha e depende dessa ferramenta, coloque no silencioso. Você é Cristo, irmão. Olha para o seu irmão que está do teu lado. Olha para o seu irmão. Olha ali para o seu irmão. Olha o seu irmão aí. Lembra que nós falamos aqui, nós somos Cristos uns dos outros, irmão? Não somos, irmão?
vigiar dentro da igreja, orar. Lugar de adoração, de louvor e de orar é aqui. É na nossa casa, é na nossa intimidade com as nossas esposas, com os maridos, com os filhos, irmão. Faça do seu ambiente um lugar de adoração. Mas vigie. Não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus quer te entregar. E muitas vezes nós perdemos a bênção porque nós estamos vigiando e orando. Dentro da igreja, Deus quer entregar uma bênção para você. E você está continuando e não está vigiando. Mas aquele que fica atento na palavra, recebe. Eu tomo posse. É para mim. Amém? O que levava, o que motivava Jesus a ir para o templo orar, irmão? Jesus ia por ser local de louvor a Deus. Por ser local de louvor a Deus. Salmo 22. Salmo significa cânticos. São hinos. É adoração cantada. Elogio a Deus. Louvor é elogio, igreja. Louvor é elogio. Nós vemos para a casa de oração para elogiar o Altíssimo, as suas qualidades, as suas bondades, o seu amor. Salmo 22. Versículo 3. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Público 25. O meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor. Os que o buscam onde, irmão? Na igreja, na sua casa, na sua intimidade. O vosso coração viverá eternamente. Aquele que busca ao Senhor, louvando a Ele. Amém, irmãos? É por isso que nós temos que congregar. Deus está entronizado no meio dos louvores. Louvor é elogio. Elogiar a grandiosidade de Deus, a sua bondade, a sua fidelidade com a sua palavra, irmão. Não é esses hinos que são cantados por aí, não. Para mim, por mim, é tudo para mim, não, é para Ele, por Ele. São todas as coisas. Terceiro, o que motivava Jesus a ir ao templo, irmão? A ele congregar, porque Jesus também congregava. Ele tinha que dar exemplo, irmão. Jesus ia para curar e ensinar. Qual é o ambiente propício à cura, a ensino e à libertação? É a igreja. É a igreja. Hoje eu estava conversando com o irmão. E ele disse: irmão, eu estava triste com a igreja. Eu falei: irmão, por quê? Porque eu vi maus testemunhos e me entristeci com a igreja. Por isso não estava congregando. Eu falei: e aí, irmão? E aí, eu leio a palavra. E um dia eu escutando o servo de Deus pregando, ele falou que nós não devemos olhar para o homem. Eu falei: você está certo. Não devemos olhar para o homem. Olhe para Jesus. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. Porque é Jesus que cura, é Jesus que ensina, é Jesus que liberta, irmão. Não é o homem, não, nós somos um canal. Amém? Quer ver? Abra lá no livro de São Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Sejam bem-vindos, nossos irmãos. Evangelho de São Marcos, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia.
Evangelho de São Marcos, capítulo 1, do versículo 21 em diante, rapidinho. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Olha Jesus ensinando, e maravilharam-se na sua doutrina, porque ele os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Jesus ensinava, Jesus tinha prazer em ensinar, irmão. E nós viemos para a igreja, irmão, para aprender. Eu vim para a igreja para aprender. Se eu tenho um pouco de conhecimento que eu tenho hoje, foi porque eu ouvi homens e mulheres de Deus que pegaram na minha mão e me mostraram o caminho de Cristo. Homens e mulheres de Deus, idôneos, que me mostraram a salvação, me impulsionaram na palavra e aguçou o meu desejo em me alimentar e beber desta água. E se eu conheço um pouquinho hoje, é graças a esses homens e mulheres usados por Deus, irmão. Amém, glória a Deus. Se eu estou aqui, é graças à pastora Lúcia, minha amiga, que hoje está na glória. Mas ela me pegou pelo braço, me levou para a igreja, andou comigo, orou com a minha esposa. A gente não era casado ainda, mas ela intercedeu pela nossa união, pelo nosso relacionamento. Olha nós aí hoje, então, vamos fazer 18 anos de casado, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Olha aí, irmão, ouvir a palavra, aprender, mergulhar, beber. E cada vez mais que eu bebia, mais eu queria. Depende de quem, irmão? Depende de mim mesmo. André, depende de você. Em beber desta água, até você dizer assim, não quero mais. Se a pessoa quer dizer que até está cheio. Ele disse que quer mais. Amém? Amém. Então Jesus ia para curar e ensinar. Mateus capítulo 12. Evangelho de São Mateus, capítulo 12. Evangelho de São Mateus, capítulo 12, do verso 9 em diante, até o 15. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo, é lícito curar no sábado? E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados? Então disse aquele homem, estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã com a outra. Ei, escute. Os fariseus queriam pegar Jesus de todas as formas. Quando que eles iam permitir que um homem defeituoso, com uma das suas mãos ressequidas, ficasse sentado na frente do templo? Jamais. Primeiro, era uma pessoa impura, considerada uma pessoa impura. Começou a armação aí contra Jesus e colocaram o homem na frente, porque sabiam que Jesus ia para o templo, provando Jesus. Mas Jesus mostrou na palavra se é lícito salvar uma ovelha, é lícito curar no sábado. E quando Jesus falou assim, aqui nessa tradução está, estende a sua mão. No original diz, me dá a tua mão. Ou seja, Jesus fez pior ainda,
ou melhor ainda, ele pegou na mão do homem da mão errada, e o sacerdote não poderia pegar na mão de uma pessoa impura. E Jesus pegou e ele foi curado. Glória a Deus. O milagre foi maior. Jesus queria acabar com a soberba e a vaidade dos fariseus. Então Jesus ia ao templo para curar e ensinar. Devemos ir para receber cura, irmão, e ser agente de cura e ensino. Quando você vier aqui, que você transpassar aquela porta, venha para receber cura e aprender da palavra de Deus. Venha aprender, irmão. Venha com o coração para aprender. Não venha de qualquer forma, porque senão você vai sair daqui também de qualquer forma. Nós temos que aprender, quando chegarmos na casa de oração, vir para receber a cura e para aprender. Seja a palavra mais simples que for, mas toda semente lançada ela germina e dá fruto. Dá fruto. Uma simples palavra pode mudar a vida de uma pessoa. E às vezes toda uma retórica, toda uma palavra difícil não causa o efeito que uma palavra simples pode causar. Quem está me entendendo, irmão? Quarto, o que motivava Jesus a ir ao templo, congregar, orar, curar, libertar? Jesus ia para purificar o templo. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, do verso 12, muito conhecido. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, postos e curou-os. Vendo então os principais das sinagogas, os escribas, que faziam os meninos clamando no templo, Hosana, filho de Davi, e indignaram-se e disseram: ouves o que eles dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca leite pela boca dos meninos das criancinhas tem um perfeito louvor. Irmãos, Jesus ia para purificar o templo. Purificar. Quando estamos na casa de Deus, o Espírito Santo nos auxilia numa limpeza também, purificando a maldade que está dentro de nós, purificando, irmão, as mazelas que muitas vezes nós trazemos de fora, uma carga negativa de fora, uma podridão que a gente viu, ou muitas coisas que a gente falou que não devia ser falado, o nosso coração está cheio de mágoa, de rancor, de ira, de ódio. E muitas vezes, irmão, a gente vem doente para a casa de oração, mas às vezes a gente sai daqui liberto, curado, transformado, purificado, porque é assim que Jesus faz, irmão. Aleluia! É assim que ele faz. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Glória a Deus. Estou correndo, irmão. Isaías capítulo 1, do verso 11 em diante, até o 19. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Eu estou farto dos holocaustos, dos carneiros, da gordura, dos animais médios. Não folgo com o sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesses pisar os meus atos? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para a minha abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso perdoar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades aborrecem a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos,
escondo de vós os olhos. Assim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça logo, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Glória a Deus, aleluia. Jesus veio para purificar-nos, irmão. Como é que você está? Como é que está teu coração, irmão? Não adianta você fazer as coisas por fazer. Não adianta que o fato de você vir para a casa do Senhor dizendo, eu vou fazer a obra. Ei, a obra não é na igreja, a obra é lá fora. A obra de Deus não é aqui dentro. Quem falou para você isso? Onde é que está na Bíblia isso? A obra é lá fora. A grande comissão é ir por todo mundo, pregar o evangelho da literatura e fazer discípulos em todas as nações. A obra é lá fora, irmão. Cuidando das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. É essa que é a obra que o Senhor quer ver de nós. Quando estivermos diante dele, já falei isso várias vezes aqui. Tive fome, me dá de comer, tive sede, me dá de beber. Mas quando nós fizemos, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, fizeram para mim. Aqui é lugar de alimento. Aqui é lugar de cura espiritual. Aqui é lugar de fortalecimento para você, para sua família, para sua casa, irmão. Aqui é lugar de aprender. Aqui é lugar de ensinar. Aqui é lugar de comunhão. Aqui é lugar de braseiro. De pegar fogo. Glória a Deus. Para quando nós sairmos daqui, incendiar quem está fora. Aleluia. Que a presença que está em você, você possa carregar e levar para quem precisa dessa presença lá fora. É por isso que congregamos, é por isso que Jesus te comissionou e te trouxe para cá hoje. Amém ou amém? Jesus não deixou de ir ao templo, apesar de ter escribas e fariseus. Aprende com ele, irmão. Jesus não deixou de ir ao templo, orar, curar e ensinar, por causa dos escribas e fariseus que estavam lá. Nada impediu de Jesus fazer aquilo pelo qual o Senhor mandou ele fazer. O Pai mandou ele fazer. E nós, aí a pastora me magoou, não quero ir mais para a igreja. Não, a pastora não me deu a graça e a paz. Me magoei com a pastora. Irmãos, quem precisa sou eu. A pastora é o ser humano como eu e você. Nós temos que aprender a nos colocar e nos posicionar no lugar do outro. Quando a gente aprender isso, quando a gente aprender esse segredo de nos colocar no lugar do outro, a gente acha que por ela ser a nossa pastora, a nossa líder espiritual, o anjo da igreja, o Senhor colocou aqui, ela não tem problemas? Ela não passa por lutas? Quem não passa por luta, irmão? Se Paulo disse, nós passamos por tribulações. Paulo diz, alegrei-me nas minhas tribulações. Passamos por lutas. Muitas vezes não estamos bem. Se alguém te tratou mal, se alguém olhou para você atravessado, irmão, olhe por essa pessoa. Vai lá e abrace. Você não sabe o que foi que aconteceu com ela. Ninguém sabe o que está acontecendo. Só Deus. E nós sempre temos que ser o quê? Cristo um do outro. Nós temos que ter a percepção, irmão, como um irmão que ama o outro irmão. Nós temos que ter essa percepção. A pastora, alguma coisa está acontecendo.
Vou esperar o culto terminar. Quero ficar só com ela, quero dar um abraço. Grita, meu filho! Então, irmãos, entender por que nós temos que congregar, irmãos? Porque nós temos que ser cristos uns dos outros. Ei, uma palavra tua para o irmão que está com problema, pode curar do irmão. Uma palavra tua, um abraço teu, irmão, é um acalanto que pode libertar o irmão que está a ponto de fazer uma besteira. É por isso que congregamos, irmão, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Ei, glória a Deus. E se o pão é nosso, irmão, hein? Nós temos que compartilhar com o nosso irmão a bênção que o Senhor te entrega. A bênção que o Senhor te entrega, você tem que compartilhar com o teu irmão, porque o pão é nosso. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos. E se nós somos filhos do mesmo Pai, o pão também não é meu, é nosso. Glória a Deus. Quem está me entendendo, irmão? Há dois tipos de crentes que vêm à casa do Senhor: os que vêm por obrigação, os que vêm por amor, por prazer, por gozo, por alegria, por devoção, por compromisso, por aliança, por temor, por dependência. O salmista Davi, para ele era um prazer. Ele diz lá no Salmo 122: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Fique de pé, Senhor. Fique de pé, Senhor. Você que pode. Pegue na mão do seu irmão que está do teu lado. A igreja, ela tem que entender que ela é forte. Eu acho que vocês não ouviram. A igreja tem que entender que ela é forte. Glória a Deus. Que ela é forte. Amém, Jesus. Mas ela só sabe dessa força quando há unidade. A unidade gera bênção. E bênção para sempre. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce da cabeça, a barba, até a orla das vestes de Arão. É como o Monte Sião que banha o Sinai. E ali o Senhor ordena vida e bênção para sempre. Assim o Senhor quer fazer de nós. Uma igreja unida, fortalecida no Senhor, amando-nos mutuamente, sentindo a dor um do outro, respeitando a individualidade um do outro, mas amando, estando lá, orando, abraçando, irmão, que você precisar, conte comigo. A igreja forte é uma igreja viva, pulsante, não é uma igreja somente por ser igreja. Igreja é reconciliação pela graça. O nome é reconciliação, irmão. Glória a Deus. É profético. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a igreja do Senhor. A igreja que o Senhor constituiu, que nasceu no meu coração. Está aí a tua igreja, Senhor, reconciliação pela graça de 40 horas. Mas não é a maneira, Pai, este povo que está ouvindo esta palavra. Senhor, que nós possamos botar em prática, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. O Senhor nos chamou para a libertação, o Senhor nos chamou para a cura espiritual, cura interna, cura física, cura emocional. O Senhor nos chamou para sermos dispenseiros da palavra de Deus, da graça de Deus. O Senhor nos chamou para ser sal, para ser luz, para ser, Senhor, em nome de Jesus, profeta para a nova geração, profeta para esta nação. O Senhor nos chamou como remanescentes para fazer a diferença. Senhor, vem e incendeia esta igreja e vai queimando tudo que não presta, tudo que for contra a tua palavra, vai lançando fora, Senhor, vai consumindo, vai jogando fora, Senhor, em nome de Jesus, e derrama o teu refrigério, derrama o teu Espírito, derrama o fruto, Pai, que só através do fruto ordenaremos a salvação, e que os dons sejam distribuídos, para que possamos, Senhor, mostrar uns para os outros o amor a
coração. Eu te agradeço pela minha oportunidade. Que o Senhor venha ser glorificado nesta igreja. Que o Senhor venha ser adorado nesta igreja. Que o Senhor venha ser adorado também quando eles não estiverem aqui, quando eles estiverem na casa deles, Senhor. E eles possam dar testemunho do teu amor, da vitória. E vai tirando agora toda a tristeza. Vai alcançando agora o irmão Alano. Ser com ele. Ser com nosso irmão. Tu és a rocha. Tu és a vida. Em nome de Jesus. Nada acontece sem a tua permissão. É o Senhor que está no controle da vida. É o Senhor que está no controle da morte. É o Senhor. O Senhor, o mundo está na palma das tuas mãos, Senhor. Nada foge do teu controle. Nos ensina a ser igreja, Pai. Uma igreja fiel. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja diga amém. Amém. E abraça o seu irmão com um abraço e profetize na vida dele. Profetize na vida do seu irmão. Declare uma palavra de vitória. Saia do seu lugar. Até você sentir o coração dele batendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, povo? Vou chamar a pastora Cátia aqui em nome de Jesus. Mais uma vez, tivemos um imprevisto antes de vir para cá. Eu sempre gosto de chegar cedo na casa de oração e gosto de louvar o Senhor, mas não deu. Essa igreja é tão profética, né, irmãos? E a nossa bênção, no início, foi falado tudo que a gente fala aqui, né? Quando a gente ora, você não vai sair da mesma forma que ele entrou, você vai sair purificado, santificado, libertos e se sentindo muito amado. Então a palavra só veio confirmar aquilo que Deus faz em uma casa de oração. Todos os dias, quando nós nos reunimos aqui, essa palavra é mencionada. Você não vai sair da mesma forma, porque o Senhor vai purificar, santificar, libertar e curar. Então, creia nisso. É com essa intenção que você tem que sair da sua casa, para adorar a Deus, cultuar a Deus, aprender de Deus, receber de Deus. Sempre coloque isso no seu coração. Você não veio só por ouvir, você veio para receber o que foi dito nessa noite na sua vida. Então, coloque isso no seu coração. Nunca mais saia da sua casa de qualquer jeito. Nunca mais chegue aqui de qualquer maneira. Chegue com esse propósito. Não, eu vou adorar, eu vou aprender, eu vou receber. Deus vai fazer na minha vida aquilo que Ele disse que faria. Porque isso foi tudo dentro da palavra. Você que tem, você que nada tem, apresente sua fé, seu dízimo. Para que você possa, nessa noite, adorar ao Senhor também com as suas finanças. Querido Deus amado Pai, nós queremos te agradecer. Se comemos, se bebemos, fazemos tudo isso para a glória do Senhor. E tudo que temos e somos é graças ao que nós não merecemos. É o Senhor que multiplica, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que prospera a igreja. Nós somos a sua igreja. O povo que o Senhor escolheu e separou para sermos o sal, para sermos a luz, para vivermos debaixo da tua sombra protetora, Deus Altíssimo, e na tua onipotência vivemos seguros, sabendo que aquele que promete é fiel para cumprir. Existe uma glória maior e melhor nas nossas vidas do que aquela quando nós não te conhecemos. E nós sabemos que não vamos sentir falta de nada, porque tu és o nosso bom pastor. E como bom pastor, o Senhor não deixa que falte nada para as suas ovelhas. Por isso nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem está com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem está com alegria, como o sol brilhará, Senhor. Abençoa
amor. Domingo nós vamos aprender sobre os dons, como adquirir esses dons, qual é a maneira que Deus libera para a igreja os seus dons. E nós estamos com uma escola da fé para iniciantes. Começou ontem com o irmão. Se você quiser participar da escola da fé para iniciantes, faça sua inscrição com a irmã Liette, deixe seu nome. A Mira vai se inscrever, ela não veio hoje, mas ela quer participar. Então, se você quiser participar, o irmão Marcelo está dando, ele deu ontem, só que vai dar 15 dias, só para não deixar muita coisa, porque ele já veio de ministério que era todos os dias, e o Senhor disse que não é o muito ficar em uma casa de oração, que a gente serve a Ele. Então, é de 15 dias que a gente está fazendo a escola da fé para iniciantes. Começou ontem, não foi, irmão André? Foi uma vez, não foi? Então, daqui a 15 dias vai ter outro. Se você quiser participar, fale com a irmã Inete, deixe seu nome, porque eu preciso fazer uma apostila para entregar para você. Amém? Vamos orar. O pastor Direi que começou a pregação, ele vai dar continuidade através da oração. Enquanto ele vai orando aí, eu vou buscar uma coisa do nosso Deus. Esqueci não, porque eu comecei uma reunião com a irmã. Eu vou continuar daí, eu vou buscar agora. Glória a Deus. Esqueça o nome para cá. Irmão, a imposição de mão é autoridade. Amém. Amém? A mão direita é a mão da autoridade. Você sabia disso? Que os judeus, eles comem com a mão direita, nunca com a mão esquerda. Só com a mão direita, porque é a mão da autoridade, a mão do alimento. Amém? E a esquerda é a mão que eles mexem na labuta, que pegam dinheiro. Amém? Você só pode aprender um pouquinho. Glória a Deus. Então, a mão direita, a mão da autoridade. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos agora esses pedidos de oração que estão aqui. Nós te apresentamos peças de roupa. Nós te apresentamos, Senhor, essas vidas representadas aqui. Porque assim como aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue, que a sua fé foi tremenda, que alcançou o terceiro céu, e ela creu que se apenas tocasse na orla das vestes de Jesus, ela ia ser curada e foi. E assim, Senhor, nós profetizamos que o Senhor nos usa como instrumento para sermos abençoadores da terra. Aleluia. Então usa as nossas mãos, Glória. para que sejam as tuas mãos, para levar a cura, para levar a libertação, a transformação necessária. Usa nossas mãos de autoridade, Pai, para repreender o mal, repreender, Senhor, todo vício, repreender o pecado da maledicência, do divórcio, da fornicação, do adultério. Vai repreendendo, Senhor, a miserabilidade. Senhor, vai prosperando teu povo, vai abrindo portas onde não tem porta, Senhor. Abre porta onde ninguém fecha, Senhor, e fecha aquela que ninguém pode abrir. Cega os inimigos que, mesmo tendo olho, não vêm cobiçar nada do que essas pessoas têm. Vai abençoando, vai entrando com o teu amor, com a tua graça, com o teu favor merecido, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Nós cremos, já agradecemos pelos olhos da fé, pelo teu amor, e por tudo que o Senhor vai fazer, já está fazendo no meio de nós, porque o Senhor já está operando o milagre. Em nome de Jesus, vai tocando nessas roupas, toca nessas roupas, usa nossas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E da mesma forma, nós vamos orar por esta bandeira que representa a nação brasileira. O povo de Israel tinha bandeira. Cada tribo tinha uma bandeira. E a tua palavra diz que o Senhor é o Jeová de si. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. E nós apresentamos a bandeira da nossa nação. Que o Senhor venha abençoar. O Senhor venha derramar a unção aqui necessária para que se levante um exército, que se dobre os joelhos e comece a orar.
Está na hora das igrejas pararem com o individualismo. A igreja não é forte unida. Tem que parar com a bandeira isso, bandeira Y, bandeira X. O povo tem que se unir em oração em prol da nossa nação brasileira. Porque feliz é a nação com os judeus é o Senhor. As eleições estão aí, Pai, nos ensina. Nos dá sabedoria para não votar com sentimento. Não votar com o coração. Mas votar com a razão. Nos ensina, Pai. Porque se até, meu Deus, o culto tem que ser racional. E tudo que nós fizermos tem que ser racional. Em nome de Jesus, Pai, abençoa nosso Brasil. Livra da corrupção, da maldade. Nós estamos pregando o partido político. Estamos pregando a libertação da nação brasileira. Da maldade, da corrupção. De tudo aquilo que vem contra os meus princípios, Senhor. Então, Pai, levanta uma nação forte, em nome de Jesus. Nós declaramos sobre a nação brasileira paz, prosperidade e a tua presença real no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós oramos também por todos aqueles que ofertaram e dizimaram. Amém, Jesus. Levanta aqui um povo forte, que entende este princípio. Porque o templo, o tabernáculo, foi construído com oferta. O templo de Salomão foi construído com oferta. Oferta do povo de Deus, que levavam ouro, prata, bronze, madeira, e se construiu para a obra de Deus. Então, dessa mesma forma, levanta o povo aqui, Senhor. Porque assim como Abraão ofertou e dizimou por amor, nos ensina a ofertar e dizimar por amor. Nós sabemos que o Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas a tua obra levantar aqui na terra sempre precisa. Abençoa aqueles que abençoam, e aqueles que nada têm, abençoa também. Porque se você não pode contribuir com uma espécie, mas você pode contribuir com o seu amor, você pode contribuir com o seu trabalho, você pode contribuir de várias formas. Deus então vai abençoando o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Estenda a sua mão na direção da sua casa. Irmão, a mão da autoridade, repreenda o mal. Use o poder que Deus te deu. Profetize em nome de Jesus. A oração da fé que dará o enfermo. A palavra de autoridade em nome de Jesus. O Senhor fará. O Senhor vai alcançando a nossa casa, o nosso lar, os nossos familiares. Vai abençoando, vai entrando ali, Senhor, com cura, com restauração. Os nossos vizinhos, vai aprendendo o mal, vai tirando o olho gordo, palavras de maldição lançadas, vai quebrando, vai lançando por terra, no poder do teu santo nome. Porque assim como o Salmo 91 diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda, a nossa casa não terá lugar para a praga lançada, a maldição lançada. Entra, meu Deus, com a tua prosperidade, não deixa faltar o azeite na botija, não deixa que seja abundante transbordante a nossa prosperidade, para
acabou. Amém. É apenas um memorial. Tá bom, irmão? Então que você possa vir e que você traga o convidado, irmão. Se você vier agora a palavra, convide, traga. Olha, se cada um de nós aqui trouxermos uma pessoa, será um dobro que está aqui. Amém? Então levante sua mão, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo. Pai, que nós possamos ter um resto de semana abençoado. Toma a direção de nossas vidas. Toma as rédeas deste dia, Senhor. E se não acontecer amanhã, no sábado, algo que nós gostaríamos que acontecesse, nos dê, Senhor, o discernimento para aceitar. Porque se nós colocamos o dia nas tuas mãos, nós temos que confiar que é o Senhor que está permitindo. É o Senhor que está na direção. É o Senhor que comanda. É o Senhor que sabe o melhor para nós. Então, Senhor, que nós possamos ter uma semana abençoada do Senhor. Uma semana de prosperidade. Uma semana de livramento. Uma semana de bênção. Em nome de Jesus. E nos reveste com as tuas armaduras. Para que quando vier, Senhor, os dias de tribulações, nós possamos estar revestidos com as tuas armaduras. Nos coloca na torre da vigilância. Que nós possamos vigiar e orar em todo tempo, aumentando a nossa fé, meu Deus. Não deixe esmorecermos, nem cairmos na tentação do maligno. E livra-nos de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Leva-nos em paz, guardados, protegidos por teus santos anjos para o nosso lar, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.